Boa, boa tarde, Maria Vitória. Tá conseguindo me ouvir? Boa tarde, tô sim. Eu dou uns minutinhos para ver se todo mundo... Um tempo para todo mundo entrar aí. Por isso que eu espero um pouquinho, tá? Para poder começar aí. O exercício, você estava na aula passada? Tava sim. Você conseguiu fazer o da página 30, o exercício? Consegui, eu fiz todos. Beleza. Nenhuma dúvida? Não, tá tudo certo. Tranquilo. Hoje a gente vai entrar no capítulo número 2, tá? Capítulo número 2. Que ele fala aí sobre os componentes eletrônicos, tá? Sobre os componentes eletrônicos, tá? Os componentes são fundamentais aí, né, na parte da eletrônica, né? Na parte da eletrônica. Nós falamos no capítulo anterior, né? Essa questão da eletricidade, né? Da energia elétrica, que é a que nos interessa, apesar de a gente ter falado outros tipos também. Mas é essa realmente que nos interessa aí. Falamos dela, né? Vimos lá a sua unidade de medida, como que ela é gerada, a tomada mesmo lá, como que a energia ela é construída a tomada, né? E é muito importante aquelas definições que o exercício ele fala. Os elétrons, né? O número 1 aí, o que você colocou, Maria Eduardo? Número 1. Explique com suas palavras o que é energia. O que você colocou? Eu coloquei que realmente é algo difícil, né, de se falar, porque não tem como pegar ou tocar, né? Apesar de, tipo, a gente sentir, né, às vezes, mas também que... Porque hoje em dia tudo funciona basicamente à base de energia, né? Então, sempre existiu. Então, se não existisse, não existiria vida também. Muito bem, a sua definição aí. Leonardo, tá conseguindo me ouvir, Leonardo? Sim, professor. Você fez o exercício na página 30? Fiz. Beleza. O que você colocou aí na questão número 2? Fala o que é um elétron. O elétron, essa pergunta é fundamental, tá? Nesse tema que a gente vai entrar hoje aí. Eu coloquei que é uma partícula elementar presente em todos os átomos. Isso. Muito bem. Maria Eduarda, a número 3, ela fala assim, ó, o que é corrente elétrica? Também uma questão muito importante, tá? Para entender aí os componentes eletrônicos, precisa entender essa questão também aí, além dos elétrons. O que é a corrente elétrica? Pode responder, Maria Eduarda. O que você colocou aí? Maria Vitória, eu peguei aqui no livro mesmo, uma definição de corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um circuito onde há diferença de potencial. Exatamente, né? Eu falei bastante esse exemplo aí quando eu li algo na tomada. Existe uma diferença, né? E essa diferença que acontece essa corrente por causa dessa diferença, certo? Muito bem. Número 4, Leonardo. O que faz um material ser isolante ou condutor? Condutor é o material que permite a movimentação dos elétrons. E isolante é aquele que dificulta essa movimentação. Deixa mais difícil, né? Muito bem. Isso mesmo, parabéns. Muito bem.
A número 5 fala assim: pesquise 5 materiais isolantes e 5 materiais condutores de energia. A Maria Vitória, fala para mim os 5 isolantes. Só os isolantes, tá? Quais são? Você pesquisou aí? Sim, eu pesquisei, aí eu achei o plástico, silicone, borracha, vidro e óleo, na minha pesquisa que eu fiz. Beleza. Leonardo, cita para mim os 5 materiais condutores. Eu peguei aqui a bateria, ouro, cobre, cálcio e a água também, né? Isso. Muito bem. Parabéns aí, vocês. A número 6, Maria Vitória, explique com suas palavras o que é tensão. Essa pergunta é fundamental também, tá? O que é tensão? Explique com suas palavras o que é tensão. Bom, eu coloquei aqui que tensão é a força causada pela diferença de potencial. E nessa força, ela ganha, né, aquela força necessária para movimentar os elétrons de um ponto a outro, através de algum material. Isso. Beleza, certinho. A número 7, Leonardo. Por que um raio acontece? Oi? Então, o raio se forma, a nuvem possui cargas em excesso, né? Positiva ou negativa. Isso. Muito bem. A número 8. O que você colocou aí, Maria Vitória, sobre essa... Pesquise sobre usinas hidrelétricas e escreva sua opinião sobre elas. O que você colocou aí? Bom, eu coloquei aqui que elas são, né, muito importantes, porque ela é responsável por 96% da energia consumida no Brasil. Então, ela se torna uma das mais importantes aí, uma das mais importantes fontes de energia. Isso. Certinho. Leonardo, o que você colocou nessa aí? Eu coloquei também, justamente, que é uma forma eficiente de se obter energia a partir da água, né? Isso. A partir da água. Muito bem. Então, fizemos a correção aí nos exercícios. Foram os temas importantes aí do capítulo número 1. Principalmente esses são assuntos interessantes, mas entre os assuntos, o elétron é importante, corrente elétrica, diferença de potencial é importante, né? Tensão. Então, são esses temas aí extremamente importantes. Nós vamos falar um pouquinho dos componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos, ele vai estar trabalhando basicamente com a eletrônica. Tá? Com a eletrônica. Qual que é a finalidade de um componente eletrônico? É ele controlar essa energia que entra. Essa energia que é transformada pela fonte e entra para a placa. Né? Que tipo de energia é? Energia contínua. Então, o que a eletrônica faz? Ela faz o controle, né, da tensão. Ele controla essa tensão. Então, o objetivo dos componentes é fazer
todo o controle. Existem várias definições desse controle que é feito pelos componentes eletrônicos. Então, a eletrônica é esse estudo, né? É o estudo do controle da tensão, tá? Que a tensão que utiliza aí é a tensão contínua, tá? Os componentes, eles só funcionam através da tensão contínua. Entendeu? Então, os componentes, ele vai fazer esse controle, né? Dessa tensão que entra para o circuito. Todo componente, ele trabalha dentro de um circuito chamado circuito integrado. Tá? É importante destacar isso. Uma placa, um circuito integrado. Então, qualquer equipamento tem que ter esse circuito. Qual é a finalidade do circuito? Trabalhar em sincronismo. Essa palavra sincronismo você encontra muito na informática, tá? Então, um depende do outro. Entendeu? Um depende do outro. Então, dentro do circuito integrado, se precisa realmente que... Por isso que é integrado, né? Por isso essa palavra integrado. Tá? Porque, na verdade, um depende do outro para o equipamento funcionar. Se está integrado com o outro, né? Está sendo ligado com o outro. Se um der problema, automaticamente pode ser que o outro não consiga trabalhar de maneira correta. Principalmente dependendo da forma que eles estão interligados. Que existem as formas que a gente vai ver também. Tá? Todo o componente eletrônico, ele é ligado ao outro de uma maneira. E dependendo dessa maneira, pode acontecer de o outro não funcionar. Então, um depende do outro dentro do circuito. Cada componente, ele se comunica através da trilha. Toda a placa aí, seja ela qual for, existem as trilhas. Né? Existem as trilhas. O que é a trilha? A trilha é um caminho. É um caminho, né? Que nem tem, né? Para eu chegar a um determinado lugar, eu tenho que ter um caminho, uma rua, né? Então, a trilha é um caminho. Né? Um caminho onde a corrente vai estar passando. Entendeu? Então, é um caminho. Então, esse caminho ele vai dar nos componentes. Que aí ele vai receber aquela carga, e cada componente vai fazer o seu papel. Porque cada componente eletrônico, ele tem uma finalidade. Cada um atua de uma determinada maneira. Então, quando a energia chega nele, opa, eu faço isso. Né? Então, é isso que a gente vai estar falando. Então, temos a trilha, temos o circuito integrado, a transformação que a gente viu. Circuito integrado, por que tem circuito integrado, né? Por que tem a trilha, e vimos o que é os componentes eletrônicos e o que é eletrônico. Vimos tudo isso nesses 10 minutos. Entenderam? Tá? Então, a gente já definiu aqui nessa introdução o que é o componente eletrônico e o que é eletrônico. Beleza? Tá? Então, aí, quem poderia me responder o que é a eletrônica? Que tipo de estudo ela faz? Quando a gente entende o que os componentes eletrônicos fazem, a gente entende o que é eletrônica.
O que o componente eletrônico faz? Ele controla o quê? Controla essa tensão. Então, o que é a eletrônica, então? É o estudo da tecnologia que utiliza a tensão como principal energia. É o estudo do controle da tensão. É o estudo do controle dessa tensão. Ele vai controlar. A tensão chegou no componente, o que ele vai fazer? Ele vai controlar. Ó, quero que você diminua, quero que você aumenta, quero que você seja convertida. Então, é o estudo do controle da tensão. E a tensão contínua que entra, né? A contínua. Então, é o estudo do controle da tensão aí. E o tipo então, é a contínua. Quando não tem tensão nenhuma, o aparelho vai desligar, então. Quando fica Vai desligar. sem nada de tensão. Isso, exatamente. Certo? Então, é esse estudo, tá? Do que é importante aí. E o componente eletrônico fica muito claro. O que é um... Até tem a definição, a gente... Aqui, ó. Ele tem... Então, é quando a gente... estudo da propriedade de... Ele usa um termo mais técnico, né? De aplicação de distribuição que depende do movimento dos elétrons. Então, ele vai estudar esses movimentos. O que é movimento? A gente sabe que o que acontece para a energia chegar no componente é um movimento desses elétrons. Em semicondutores, gases, ou ele vai além ainda. Então, é um estudo dos movimentos dos elétrons. O que é o movimento de elétrons? A gente já estudou isso aí, né? O que é o movimento dos elétrons? Aqui ele dá uma definição melhor ainda. Ó. Tá? Aqui ele nem citou essa definição, aqui ele citou mais o substantivo feminino, né? Esse termo ele usou legal, é isso mesmo, tá? É o estudo do movimento dos elétrons. Por quê? É aquilo que eu falei. É o estudo desse movimento dos elétrons que vai entrar pela fonte. Todo circuito integrado precisa de uma fonte de energia que é ligada na tomada, e ela faz a conversão e envia para a placa. A placa recebe e envia através das trilhas, os caminhos lá, né? O que é a trilha? É o caminho que faz a energia chegar até o componente. Chegou nele, aí ele vai definir, ele vai controlar, né? Ele vai converter, ele vai diminuir, ele vai controlar o que passa, ele vai reter uma parte para ele, vai deixar passar o resto. Cada um tem a sua finalidade, né? Aqui ele fala, numa definição mais abrangente, podemos dizer que a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuito formado por componentes elétricos, pode ser elétricos, tá? Também aí. Elétricos por meio de elétricos nos quais os elétrons têm um papel fundamental, né? É claro, esse papel fundamental define isso que você falou aí, ô Leonardo. Então, sem o movimento do elétron, sem eletricidade, não tem eletrônica. Exatamente isso. A eletrônica depende dessa energia chegando até ele, até o componente. Então, os elétrons têm um papel fundamental, né? Então, na eletrônica, tá? Então, ele fala até a divisão, divide-se em, a gente pode ter a analógica, tá? Uma eletrônica analógica e uma digital. Porque as suas coordenadas de trabalho optam por estabelecer essas duas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados.
Então, o sinal elétrico ele pode chegar de forma analógica ou de forma digital. Até quando vocês vão mexerem com o Arduino, vocês vão ver isso aqui na prática. Tá? Até o sinal você consegue ver que o sinal analógico ele tem uma qualidade, o sinal digital tem outro. Tá? A gente pôde ver essa definição muito clara quando a gente viu a transformação do sinal analógico. Claro, é um outro tipo de sinal, mas é um bom exemplo disso. Da TV. Todo mundo viveu essa situação aqui no Brasil, né? Essa mudança do tipo de sinal aí, né? Então, a eletrônica ela vai poder trabalhar com esses dois tipos, a analógica e a digital, ok? Que é o sinal que chega até o componente, pode chegar dessas duas maneiras. Numa definição mais abrangente, podemos dizer que a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuito formado por componentes elétricos e eletrônicos com o objetivo principal, aqui, ó, com o objetivo principal de representar, armazenar, é o que os componentes fazem, representar, armazenar, processar informações, além do controle de processos e servo mecanismo, tá? Então, esse é o papel quando a energia chega até o componente, né? O que é a eletrônica, esse estudo, né? Quando chega no componente eletrônico, ele vai fazer o quê? Representar, armazenar, né? Transmitir, processar, controlar os mecanismos. O que é o mecanismo? Um circuito. Para a placa funcionar tal coisa. Então, tem que ter um componente ali, né? Para que ele receba essa energia, faça seu papel, transmita. Então, é muito importante essa definição. Ficou bem claro da definição do que é a eletrônica? Eu acho que entendi. Maria Vitória. Eu também, tá tudo certo. Então, é essa definição. Todo componente ele tem a sua simbologia, tá? Todos os componentes têm a sua simbologia, ok? O que é simbologia? Um nome muito claro, né? É o símbolo, é um desenho que representa o componente. Quais os componentes que a gente vai falar, né? A gente vai falar do capacitor, a gente vai falar do resistor, a gente vai falar do diodo, a gente vai falar dos transistores, e aí já vai para os componentes elétricos, né? Fusível, disjuntor, as pilhas aí, certo? Que são os componentes. E a gente dá uma pausa aí, tá? Nesse conteúdo aí. Então, vamos lá. Todo componente ele tem essa simbologia, né? Que é o símbolo que representa cada componente. Então, a simbologia. Todos eles têm essa simbologia. Simbologia dos componentes eletrônicos. Aqui, ó, ele mostra aqui de uma maneira vasta a simbologia. Tá vendo? Então, a simbologia é isso aí, ó. É os desenhinhos que representa cada elemento.
Cada componente é eletrônico. Olha lá. Tá vendo aí? Então, esses símbolos aqui, ele tem uma variação de símbolo em relação à região, tá? Por exemplo, a parte da Europa, ele utiliza uma simbologia, o americano muda pequena coisa, tá? Mas o significado quer dizer o mesmo. Primeiro aí, ó, o capacitor. Esse é o símbolo do capacitor. Tá vendo aí? Esse é o símbolo do capacitor. Tá? Então, o capacitor, qual que é a função dele, né? Esse é o símbolo dele, tá vendo aqui, ó? E a função do capacitor é armazenar cargas elétricas. Então, ele armazena carga elétrica em um campo elétrico. Isso causa um desequilíbrio interno de carga. Os capacitores são baseados nas jaulas, né? Então, ele armazena ali, né? As jarras, ele armazena, né? Como uma jarra ali e guarda a informação. Tanto é que, dependendo lá, se você aquecer ele muito ou inverter a polaridade dele, ele pode explodir, tá? Ele explode e voa o material que é feito ele para todo lado lá. Se fosse, ainda mais os eletrolíticos. Tem os tipos aí, né? Então tem que tomar cuidado com o capacitor. Por causa disso, né? Ele pode explodir, dependendo da carga que você colocar nele, né? E se você, dependendo da polaridade que você colocar. Não são todos que têm polaridade. Tem alguns que ele não tem polaridade. Como assim? Não tem polaridade propriamente dita, né? Tipo negativo e positivo. Tem alguns que não tem esse tipo de polaridade. Aconteceu uma vez só na sala de aula lá. Estava lá na sala, a gente estava mexendo com solda. A turma lá de quarta-feira. E aí começou a aquecer. Aquecer. Só que ele aqueceu muito. O capacitor nem tinha energia. Ele pode dar choque também, tá? Porque mesmo o capacitor é o seguinte, por mais que você desliga ele fica energia, porque é o que ele fala aí, ó. Ele é que nem uma jarra, ele armazena, né? Ele armazena ali, né? Então, são basicamente garrafas com água dentro, tampadas com uma folha furada, com um fio metálico que focava a água, que tocava a água. Então, esse armazenamento fica guardado dentro dele, dentro do capacitor. Então, tem componente, por mais que você desliga, por mais que você desliga ele ainda fica a energia ali. Se você colocar o dedo, pode dar problema. Então, quando você vê um capacitor, interessante é você descarregar ele. Você fazer o descarregamento dele. Tá? Então, o capacitor, se vocês olharem aí na página 37, ele tem os modelos lá. Tem um capacitor, todos os tipos, né? Aí, na página 37. O símbolo dele seria esse, né? O símbolo, se eu for... normalmente, gente, quando eu estou mexendo com a eletrônica, eu estou mexendo no circuito. Eu tenho que saber um mapa elétrico. Ou se eu estou criando um. Se eu criar, ou se eu tá trabalhando nenhum circuito integrado que já esteja montado, eu tenho que saber qual que é o desenho, o mapa elétrico.
o mapa eletrônico dele, né, na verdade. Então, ele vai me falar em forma de desenho, assim, tá? Em forma de desenho. Eu consigo também, quando eu estou trabalhando com... Eu posso fazer os testes fora. Tem programas que eu consigo realizar esses testes. Fazer esse teste, montar todo o circuito fora. Entendeu? Através desses programas. O que o programa faz? Ele vai simular para mim. Ele vai simular, ele vai executar. Ele vai colocar em funcionamento aquele componente. Se tiver alguma coisa errada, ele vai falar, ó, tem alguma coisa errada aqui. Então, às vezes, quando você quer montar esse circuito, você pode montar fora. O circuito, ele é feito através dessa placa, né? Dessa placa. Essa placa é feita em indústria, né? Mas a gente consegue criar, fazer uma placa, tá? A gente consegue fazer uma placa de circuito integrado. Claro, não é igual a que é feita em fábrica, né? Que ela tem 3, 4 camadas, né? É óbvio. Mas dá para a gente criar essa placa, tá? A gente usa em um certo material e aí a gente só... E aí, professor, e a trilha? A trilha a gente desenha ela. A gente pode fazer por esse programa que eu estou falando, ou a gente pode desenhar ela. Tem uma caneta especial que dá para desenhar a trilha, fazer onde você quer que fique os componentes. E a trilha interligando eles e aonde vai ficar cada componente. Então, esse programa, ele ajuda a fazer o circuito. E também eu consegui imprimir esse circuito já pronto. E aí, o que eu vou fazer? Essa placa eu compro, é uma plaquinha, tá? Que eu compro ela, aí eu pego esse papel e imprimo esse papel e colo, é um papel apropriado, e colo nessa placa que eu compro. É bem baratinho essa placa, tá? Colo esse papel de acordo com o tamanho. Quando eu estou desenhando ela nesse programa, ele vai me perguntar o tamanho. Qual que é o tamanho da minha placa? Vou lá, vou poder medir a placa e dizer qual que é o tamanho. E aí ele vai desenhar, vai criar de acordo com o tamanho da placa. Eu imprimo esse papel e colo ele lá. Ele nessa placa. Acabou aí? Não. Quando eu colo, eu criei no programa, ele vai criar as trilhas. O caminho da energia. Por onde a energia ela vai passar. Quando eu colei na placa, não é só colar na placa, né? Eu vou ter que pegar e quando eu colo esse papel, um papel apropriado, né? Eu pego essa solução, jogo essa solução na água e aí essa solução vai criar um componente químico lá. E eu jogo eu pego essa placa e jogo ela nessa água. Depois a gente vai falar de forma mais completa aí desse componente, dessa química que é feita. E aí, eu jogo nesse... É um pó, né? Um pó metálico que você joga na água. É ele que forma... O que ele vai fazer? Esse papel e essa trilha, ele não vai deixar que fique essa química. O que é? É a trilha. Você está criando a trilha. Então, a trilha ele vai impedir com que essa química colhe ali naquele lugar, que é a trilha que está interligando. E as outras áreas vai ficar com essa química que foi gerada com esse pó metálico aí. E aí, o que você vai fazer? Fica por algum tempo essa placa com esse papel na água e aí você consegue criar a sua placa, certo? Dá para fazer, certo? Essa placa aí. Então, é muito importante utilizar o programinha. Então, o programa ele vai mostrar, claro, o programa lá, precisa decorar esses símbolos, né? Mas esses símbolos aqui, quando você está mexendo com o programa, ele vai falar, quer colocar um capacitor em determinado lugar? Aí você tem que voltar. O que o capacitor faz? O capacitor ele armazena cargas elétricas em um campo elétrico, tá? Que ele vai dar esse desequilíbrio, né?
Então, o capacitor, ele armazena energia. Tem essas questões, né? Quando eu quero controlar um pouco a energia que chega em um determinado componente, eu utilizo um capacitor, né? Para armazenar a energia ali por um momento, tá? E eu consigo descarregar. Como que eu descarrego a energia? Consigo descarregar a energia deles, tá? Porque ele tem aquela questão, ele pode dar choque, né? Porque olha o que ele faz, ele armazena. Ele armazenou, por mais que esteja desligado, os capacitores, eles... A energia está ali. Dependendo do tamanho dele, pode te dar um choque tremendo. Tá? Então, tem como descarregar ele. O capacitor, ele tem normalmente 2 polos. Capacitor, isso aí, ó. Tá? Normalmente são 2 polos, isso aí. Tem o cerâmico, né? Eu tenho... Esse aqui não tem polaridade. Né? Não, tem uma perna para cá, uma perna para lá. Que é o de óleo aí, né? Então, ele tem... Esse é o negativo, né? É o anôdodo e o catódodo. Negativo e positivo. Como que você descarrega ele? Normalmente, você vai ver lá que ele passa pela placa, ele tem um furinho, né? Dizendo negativo e positivo. Se você vir com uma chave aqui e relar a chave nos dois aqui, você descarrega ele. Só que você não pode relar na chave, tá? Na parte metálica. Você tem que ter cuidado lá, ele descarrega. Ele não vai dar choque mais. Você fechou o curto lá, claro, com ele desligado, tá bom, gente? Com ele desligado. Se fazer com ele desligado, dá um curto tremendo e queima o capacitor. Com ele desligado, você vem e rela aqui, ó. Relou aqui, descarregou o capacitor. Porque ele estava com a energia armazenada dentro dele, relou, descarregou. Né? Ele tem também aqui a capacidade dele. Tem uma capacidade, olha lá, escrito no corpo do capacitor. Essa marca aqui, ó, vendo essa marca? Essa marca ela vai definir o que é negativo e o que é positivo. Entendeu? Essa marquinha nele. Então, esse lado aqui, ó, ele é negativo. Tem um sinalzinho de menos normalmente aqui, né? Então, o outro positivo. A placa lá, o circuito vai ter também 2 furinhos. 2 furos para você conectar ele, né? Na placa. Certo? Na placa. Para que lado a trilha fica? A trilha fica para o lado de lá da placa. Do lado de cá fica o componente, para o lado de lá fica a trilha. Então, você vai conectar lá. Essa perna é longa mesmo, tá? Aí você coloca ela, vai ficar espetando lá para lá, né? Aí você solda aqui, ó, a base, solda a base e corta o resto com o alicate. Porque já está soldado. Entendeu? Só que tem que colocar na posição certa. Colocou na posição errada, queima na hora, tá? A placa normalmente vai estar escrito negativo e positivo. A placa. Tem o sinal de mais e o sinal de menos lá. Dizendo o que é negativo e dizendo o que é positivo. Entendeu? Então, é o capacitor. E aí tem vários tipos, né? A gente pode observar aí, ó, pela foto. A gente tem lá o eletrolítico. Olha lá, negativo e positivo. Tem a polaridade. O cerâmico. Professor, como que eu vou saber o que é aí o negativo e o positivo? Não tem nada igual. Esse tem, né? Uma marquinha, né? Normalmente, você pode vir com um multímetro e medir, tá? Tem uns que não tem polaridade. Não interessa a posição que você coloca. Ó, cerâmico.
esse aqui, né, de poliestireno, duas pontas de um lado para o outro. Alguns componentes têm assim, né? De poliéster, olha lá. Então, tem vários tipos, tá vendo? Esse e esse aqui, ó, e esse aqui também se encontram nas placas. Tem bastante na placa de computador. A capacidade, como que é o nome que eu dou para a energia que ele consegue armazenar? É chamada de capacitância, tá? Ah, qual que é a capacitância? Esse é o nome correto, tá? Para eu falar aí, para o capacitor. É a capacitância. Entendeu? Toda vez que eu quero falar. E está escrito aqui, ó. Capacitância dele, né? Que é a unidade de medida que é utilizada para os componentes eletrônicos. Qual que é a unidade de medida utilizada para os componentes eletrônicos? É o... Lembra, a gente já falou um pouquinho dela aí, só que a gente não definiu a unidade de medida, né? A unidade de medida específica a gente não chegou a falar. O símbolo dela é uma ferradurinha. É uma ferradura. Certo? Que é o tal de ohms. Por enquanto vocês vão analisar assim, né? Ou tal de ohms. Ele tem aquele símbolo da letra grega lá, né? É o ohms. Tudo é medida em ohms. Ok? Os componentes eletrônicos aí. Porque o ohms é a unidade de medida para os componentes aí. Tudo em ohms. Então, esse é o capacitor, que ele armazena, e aí a gente pode falar de capacitância. Qual é a capacitância do capacitor? Fica no corpo dele, ou eu posso medir, né? Com o multímetro, ou eu posso no mapa elétrico. São as três formas de saber, né? Olho nele aqui, ó. Eu vou medir, né? Aqui não tem como errar, tá? Nem com a ponta de teste do multímetro. Vou medir aqui. Se der um sinal negativo, está inverso. Está inverso. A ponta de prova, daí você inverte. Se é negativo tiver aqui, você inverte para cá. Isso aqui você consegue entender qual que é negativo e qual que é positivo. Quando você mede ele aqui. Você vem com a ponta de teste do multímetro e mede aqui. E o símbolo dele é esse, né? O símbolo do capacitor, quando eu estou fazendo todo o projeto, como eu falei, tem que ser feito fora, né? Ou num papel fora. Depois eu lanço para o programa e o programa vai simular, vai mostrar como está o funcionamento e tudo é feito em desenho lá. Tem um desenho, né? O capacitor ele tem esse desenho aí, ó. O próximo item que a gente vai ver... Tem alguma dúvida aí sobre o capacitor? Alguém tem alguma dúvida? Não. Leonardo, Maria Vitória, Leonardo não, Maria Vitória. Também não. Agora a gente vai para os resistores. Tá? Os resistores. Que é isso aqui, que é o... Vou mostrar um... Resistor é isso aí. Tem essas faixinhas nele, né? Se encontra bastante, né? Tem, assim, muitos, e é muito importante. Primeiro, é importante entender o que ele faz, qual que é a finalidade dele, né? Qual que é a finalidade dele, né? O resistor,
é um dispositivo muito utilizado em eletrônica, seja para limitar, ele limita, tá? O que é limitar? Então, é uma palavra que a gente pode dizer, ele limita. Por quê? Por que ele limita? Às vezes, a energia vai passar por ele e o próximo, aonde a energia vai chegar, não pode chegar à capacidade que está. Tem que controlar aí. Entendeu? Então, ele controla. Certo? Então, ele é um limitador. Então, toda vez que falar de resistor, lembre de limitador. Ele limita. Ele limita para que algo funcione. Por exemplo, para você ligar um LED, você não pode ligar diretamente o LED na carga de queima, ele não aguenta. Então, você tem que ligar o resistor antes. Quase tudo tem que ter esse limitador, é bom ter, tá? Você liga o resistor antes, a energia passa por ele, ele vai limitar e vai dar a quantidade menor lá para o componente, para o LED, para o outro componente. Então, esse resistor aí é muito importante. Então, ele limita a corrente. Só limita? Não, um dos papéis é isso, né? Limitar. A outro papel dele, ele limita a corrente. Ou ele transforma. Então, ele limita ou transforma. Que tipo de transformação? Ele transforma a energia elétrica em térmica. Tá? Ele transforma energia em calor aí, né? Então, ele limita, ele fala, opa, você vai passar isso aqui não. E ele também transforma, né, a energia elétrica em térmica, em calor. Tá? Então, um componente muito importante aí, né? Os resistores são dispositivos que contêm um material que oferece uma oposição, tá? Uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então, ele impede, né? Esse impedimento chama de impedância. Impedância. Tá? Então, qual que é a impedância? Então, o capacitor vai ter uma impedância. A impedância de um resistor é medida em ohms. Tá? A impedância do capacitor é medida em ohms. Seu símbolo é o que a gente já falou, a letra grega aí, que é a ferradurinha. Apesar de limitar a corrente elétrica, ele nunca se modifica. A corrente entra e sai a mesma. Tá? A mesma que entra é a que sai. O que é alterado é a tensão. Certo? A mesma corrente que entra é a mesma que sai. O que altera é a tensão. Por isso que eu falei que aquelas informações é importante. Né? Tensão, corrente. Era muito importante entender o que é para entrar nesse assunto aqui. Tá vendo que ele está falando das duas coisas? A mesma corrente que entra é a mesma que sai. Porém, é a tensão que se altera. Né? É a tensão que se altera. Ele tem essas cores. Tá? Os resistores têm essas cores que são divididas em duas categorias. Tá? Existem dois tipos de resistor. Os resistores fixos e os variáveis. São esses dois tipos. Tá? Nos resistores variáveis, o valor nominal é alterado com uma chave. Ele tem uma alavanca, que é esse da página 38. Tem essa alavanca que se altera. Tá? O símbolo do resistor é esse símbolo aí. Ó. Tá? Ele, às vezes, se altera, tá? Dependendo da região lá. Ó. Tá? Então, ele pode ser esse quadrado aí, esse quadradinho com duas pontas, ou ele pode ser esse símbolo da página 38. Tá vendo aí? Ó? Então, ele pode ser os dois. Ou esse da tela, ou esse da página 38 aí. Ó. Esses dois símbolos
é o que representa o resistor, certo? É o que representa o resistor. Cada uma das cores representa, né, um multiplicador. Ah, é interessante decorar? Não, tem programas que já resolvem para você. Você vai colocando a cor, ele vai dizer o que cada um representa. E vai te dar o cálculo de qual que é a capacidade dele. Hoje em dia tem programa que faz isso. Você não precisa decorar essa tabela aqui, né? Quando você vai colocando nesse programa, você consegue baixar aí, né? E vai colocando, tem vários programas, até de Android mesmo. Você vai colocando a cor, coloca lá o amarelo, o preto e o multiplicador prata, aí ele vai te dar lá a capacidade dele. Ele tem sempre uma variação, né? 5 para mais ou 5 para menos. Então, essa tabela com o programinha, ele cai totalmente por terra aí, né? Porque ele vai dizer realmente a definição, né? Qual que é a capacidade dele. Dá para baixar e aí facilita muito a vida aí. Sempre ele tem as duas primeiras faixas. As duas primeiras faixas, tá? Ele é sempre que as duas primeiras cores, né? Que é onde que a faixa de cálculo aí. Depois, a terceira cor é o multiplicador. A quarta, normalmente, é a tolerância, tá? Só que tem capacitor de 5 cores, de 4 cores, ele varia muito aí. A última sempre vai ser a tolerância, vamos dizer assim, certo? A tolerância lá, aí, certo? Do item. Então, a gente pode utilizar esse programa ou usar simplesmente... Qual que é o cálculo que eu faço? Eu pego as duas primeiras cores, multiplico com a terceira cor, ok? Para eu saber o que vale cada cor, eu tenho que olhar a tabela. Olhar a tabela lá, primeira cor, primeira faixa, terceira faixa, multiplicador. Então, você vai pegar as duas primeiras faixas, somar as duas e multiplicar pela terceira. Certo? O resultado que der das três aí, você vai multiplicar pelo multiplicador. Claro que esse cálculo aí está bem explícito na página 40, que tem que ser feito aí. É claro que você pode facilitar a vida e usar o aplicativo. O aplicativo ele vai fazer isso automaticamente para você, certo? Só que o cálculo é esse. Soma as duas, multiplico com a terceira, o resultado dela eu multiplico com a quarta, que vai ser 5 para mais ou 5 para menos. Tá? Essa é a forma. Só que a tabela, o programa, ele simplifica a sua vida, tá? Você colocou lá cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, ele já vai falar para você, ó, o capacitor tem essa capacidade. Aí você mediu lá, não deu, tá ruim, tá queimado. Então, na página 40, ele fala esse cálculo como que tem que ser feito. Soma as duas primeiras, multiplico com a terceira, o resultado dela eu multiplico com a quinta, ou com a quarta, dependendo do tipo. Daí vai ter um resultado. Esse resultado que der, ele é 5 para mais ou 5 para menos. Que é a variação dele. Certo? Esses são os resistores. Símbolo eu já citei, que é esse, ou aquele outro, né, da página 38 aí. Certo? O próximo que a gente vai ver é o diodo. É o diodo. Vocês têm dúvida do resistor? Quem quiser buscar esse aplicativo e baixar ele, pode baixar, tá? É até um treino aí, baixa o aplicativo
e já busca alguns capacitores, já vai colocando lá a cor, né? E aí ele vai dizer a capacidade dele, certo? Alguma dúvida aí dos resistores? Tranquilo, professor. Maria Vitória, deu para entender? Deu sim. Qual que é a função do resistor, então, gente? Não pode me falar aí. Qual que é a função do resistor? Tem dois papéis lá, né? Quais são os dois? O resistor, ele limita a capacidade, né, antes de chegar no próximo componente, né, ele limita, para não queimar, né? Isso. Beleza. E as cores que eu vou saber a capacidade, né, que é medida em ohms lá, né? E também como que é o nome dessa energia que ele armazena? Ele tem um nome. O resistor aí, o Leonardo, tem um nome que é dado para essa energia que ele impede aí, né? Como que é o nome? É capacitância, Não, resistência, alguma coisa assim. capacitância é o capacitor, né? Ele vem disso aí, né? De Impedância. Lembrei. impedância. Isso, que é de impedir aí, né? Que é o que ele impede? A corrente que entra é a mesma corrente que sai. O que ele impede mesmo? O que ele altera? O que ele limita? Olha lá, olha lá, apesar de limitar, a corrente elétrica, ela nunca se modifica. A corrente que entra é a mesma que sai. O que se altera é a tensão. Atenção. É a tensão. Então, essa é a impedância. Qual que é a impedância, né? Que é a quantidade que ele consegue impedir aí em relação à tensão. Por isso que não queima, né? O componente. Por isso que não queima. Que é o resistor que vai garantir isso. Maria Eduardo, e o capacitor? Qual que é a função dele? Ele tem a capacidade de armazenar a energia elétrica, que fica ali armazenado nele. Isso. Qual que é o nome que eu dou para isso que ele armazena, para essa energia, essa carga que ele armazena? É capacitância. Isso, capacitância. Muito bem. Claro aí. Agora a gente vai falar dos diodos. Certo? Dos diodos. Os diodos. O diodo seria aí um exemplo de diodo, né? Esse diodo é o diodo Varicap, que é esse aqui, ó. Esse é o modelo Varicap. Um LED pode ser chamado de diodo? Pode. Um LED também é um tipo de diodo. Tá? Então, tem vários tipos de diodos. Pode observar aí. Ó. O símbolo dele, o símbolo de um diodo, é esse símbolo aqui, ó. Olha lá. Toda vez que você vê esse símbolo aí, ó, é o símbolo do diodo. Todo componente ele tem um símbolo, né? A gente viu do capacitor, a gente viu do resistor, a gente viu agora do diodo.
Mas o que faz o diodo, né? Isso que é importante. A gente viu o símbolo, a gente viu alguns tipos aqui. O LED é considerado um diodo, né? O que o diodo faz, então? Né? Isso que é importante. Esse tudo de o que ele faz, o que ele faz, o que ele faz, é o que a eletrônica propõe, né? A eletrônica propõe isso. O controle, né? Da energia, né? A gente viu capacitância, limitância. O que ele está limitando? Está limitando. O que ele está limitando? O que ele está guardando, né? O que está armazenando? É todo esse controle que a eletrônica faz. É o papel daquilo que a gente viu lá no início da aula, né? Então, o diodo são compostos de cristais silício, semicondutores e de germânio. Os materiais são diferentes nas extremidades opostas, o que causa uma polaridade, uma das fases. Os diodos são usados como retificadores de corrente elétrica, sendo considerado o tipo mais simples de componente eletrônico semicondutor. Tá? Então, ele retifica. Por exemplo, o LED mesmo. O LED em circuito ele é muito importante, né? Ele é muito importante, o LED. O que ele, no caso, retifica? O que ele te mostra? Ele te mostra que está funcionando, né? O componente, que a máquina está ligada, que a placa está funcionando, né? Então, o LED ele é um tipo de diodo muito importante, né? Então, ele retifica, né? Ele faz um controle dessa energia, fazendo essa retificação. Em alguns papéis, igual do LED, tem esse objetivo, tá? O LED mesmo, o LED ele tem as polaridades, tá? Normalmente o LED, um é mais longo que o outro, tá? De um LED aí emissor de luz, né? Que é o tipo de LED emissor de luz. Ele tem um lado é maior que o outro, para você entender qual que é o negativo e qual que é o positivo. Você consegue saber. Se você inverter aí, ele não liga. O único problema é esse, que ele não liga. Né? Ele não liga aí, tá? Então, ele até fala aí que o LED é um tipo de diodo, né? Quando polarizado, diretamente emite uma luz. Quando inverte, é como se o circuito estivesse aberto e não emite a luz. Os diodos transformam corrente alternada em corrente contínua. Então, o papel do diodo é muito importante aí, ó. Tá? É o diodo que faz isso, né? Ó, que transforma, que faz a transformação da energia. Então, ele é ele é comum aí, né? Dependendo do tipo, mas ele tem esse papel aí, ó, de transformar a corrente alternada em contínua. Então, esse é um papel fundamental, até se tratando da eletrônica. É um papel fundamental, que são os diodos. Beleza? O diodo aí. O símbolo a gente já viu, né? Ó, é esse símbolo aí, ó, né? Diodo. E aí a gente vai para os resistores agora. Alguma dúvida, gente, do diodo? Professor, deixa eu perguntar, o que seria mesmo a polarização? Não entendi? O que seria o quê? Não entendi o que você falou. O que seria a polarização? Polarização é ligar. Ele está polarizado, ele está ligado. Quando eu posso ligar ele de forma correta, posso ter uma polarização correta, estou ligando, posso ligar ele de maneira correta. Por exemplo, a tomada ela não tem uma polarização. Né? O que é polarização? Você ligar positivo no positivo, negativo no negativo. Só que eu posso fazer uma polarização inversa. O LED, por exemplo,
que é o que ele está falando dessa polarização, quando você liga ele inverso, ele não liga, porque você ligou ele inverso, você ligou ele na posição errada, tá? Só que tem a maioria dos tipos de diodo aí, ó, ele não tem como você errar, porque ele é um pino para frente e outro para trás. Como que você vai ligar? Você pode inverter ele, né? Mas é mais difícil de você errar. Ele tem uma marquinha, tá vendo aqui, ó? Tem uma marquinha dizendo qual que é o positivo na ponta dele, ó, dizendo, ó, positivo aqui. Mas se você vier com uma chave, ele vai mostrar. Quando você, com multímetro, né? Colocou o multímetro, uma ponta do multímetro aqui e outra aqui, ele vai dar uma capacidade, né? Claro, tem que colocar na medida certa lá no multímetro. Se ele der negativo, menos alguma coisa, é porque está invertido. Você colocou a ponta de teste invertida. Aí você tem que colocar para cá o positivo e o negativo para lá. Vai dar aí você sabe que esse é o positivo mesmo, esse é o positivo mesmo, esse é o negativo mesmo. Então, polarizar é ligar. É ligar. Tem a forma incorreta, que nem do LED, né? Você ligou o negativo no positivo, ele não liga. Não são todos que agem assim, tá? Tem alguns que se você ligar invertido, ele queima. Ele queima na hora. Tá? Então, por isso que é bom o multímetro, né? Multímetro você vem com o multímetro e testa antes de ligar. Não tem como ligar errado. A placa, por mais que você crie, se você for desenhar e fazer ela em casa, a placa, você vai ter que colocar tudo negativo, positivo, e marcando nela também, tá? O que é negativo, qual que é o lado negativo, qual que é o lado positivo, que vai ter sempre negativo e positivo. Te respondi aí, Maria Vitória? Sim, professor. Obrigada. O próximo item aí é o transistor. Tá? O transistor normalmente tem 3 perninhas. Tá? Ele tem um positivo, um negativo e um resultado dele, vamos dizer assim, né? Um teste dele aí, que é o do meio, né? Muitas placas, todas as placas têm isso aí, tá? São os transistores. Os transistores é um componente eletrônico que faz um processo de transferência de resistência em circuito analógico. A impedância varia para cima e para baixo. Por causa dessa função, a corrente que passa entre o coletor e o emissor. Então, ele tem um coletor, né? Um emissor. Tá? Que é as perninhas que eu falei. O coletor emissor do transistor varia dentro de determinados parâmetros. E isso gera uma amplificação de sinal. Ou seja, o sinal elétrico fica mais forte. Então, ele pode ficar mais forte aí, né? Então, ele tem uma entrada de energia e ele tem uma saída, né? E ele controla, né? Ele controla isso aí, né? A maioria dos componentes é usado isso aí para fazer o controle, né? O controle dele lá, para não deixar tanta energia, né? Para ter Ele serve para isso, para receber energia, entrando energia, controlar essa energia que entra, e aí ele vai ter transistores de saída também, com essa forma aí também dele de 3 pernas, né? O transistor se polarizou na década de 50. Foi uma das grandes evoluções dos componentes eletrônicos, né? Que teve o principal responsável pela evolução da eletrônica na década seguinte, além de serem usados como amplificador, ele aumenta, né? Ele pode aumentar. São usados como interruptor. Ele é um tipo de interruptor de sinal elétrico. O que o interruptor ele faz? A tomada mesmo. A tomada é um bom exemplo desse transistor, hein? Se aperta, ela liga. Se aperta do lado contrário, ela desliga. Então, ela tem ali uma entrada, uma saída, né? E que vai fazer com que aquilo ligue ou desligue. Então, ele é um interruptor. Então, ele tem ali uma chavinha, onde se aperta o botão, ela conecta aquela chavinha a um lugar. Se aperta o lado contrário, ele desconecta, ele fecha. Então, ele fecha ligando, ele une esse tic-tac por dentro em algum lugar, né? Que nem uma ponte. O interruptor é muito claro, né? Acho que todo mundo tem em casa. Mas uma ponte também. Uma ponte onde
não tem como passar, tem lugares no mundo aí que a ponte, qual é a finalidade da ponte? Ligar um lugar no outro, né? Só que tem lugares do mundo que a ponte passa navio, alguma coisa por baixo, que a ponte tem que ficar, tem que subir ela para esse navio passar. Passou, ela fecha de novo, né? E tem lugares também que passa trem. Já viram? Ela tem uma cancela ali. Para que serve a cancela? Fechou. Para o trem passar. Os carros ficam parados até o trem passar. Esse é o papel do transistor aí. Ele fecha, né? Para aquilo passar. Aqui mesmo tem um bairro aqui de Jacareí que faz isso. Tem isso, né? Faz esse papel aí do transistor, de ligar alguma coisa, né? De abaixar ali e ligar alguma coisa, manter ligado ou desligar, abrir, né? Abrir para algo acontecer. É um bom exemplo aí para vocês entenderem. Deu para entender? Deu para entender aí? Então, é os transistores. E ele vai ser sempre, vai ter esse, ele funciona parecido com a tomada, né? A tomada lá, 110, ela vai ter neutro, fase e o terra, são 3 pinos, né? Ele funciona basicamente igual à tomada. Ele tem um fusível depois. Ah, o símbolo do transistor, né? Olha lá, esse símbolo aqui, ó. Ó, gente, o símbolo ele deixa muito claro isso que eu tô falando. Professor, para mim não tá aparecendo nada, não. Tá na tela dos participantes. É para mim, né? Tá assim. Aí, ó. E agora? Agora apareceu? Ah, bem. Não? Ainda não. Aí agora apareceu. Agora sim. Olha lá, ó. O símbolo do transistor é muito aquilo que eu estou explicando. Se esse lado levanta, o outro funciona. Quando ele abaixa aqui, ó, não, quando ele se levanta, lá do outro lado não funciona, porque a energia não está entrando. Tá? E quando ele abaixa, ele volta a funcionar. Olha os 3 pinos aqui, ó, né, que ele mencionou aí, ó, 1, 2, 3. Então aqui esse é o exemplo da cancela que eu falei, né? Que é o exemplo da lâmpada. Apertei, ele, abaixou, ligou. A lâmpada está ligada. Quando eu aperto lá o interruptor da lâmpada, ele levanta. Quando ele levanta, a energia não passa mais. Entendeu? Aí isso é um exemplo de transistor. Esse é o símbolo dele. Por isso que tem essas 3 perninhas aqui, que é o exemplo do símbolo do transistor. Alguma dúvida? Todo interruptor que a gente tem em casa, então, ele tem um transistor dentro? Não. Ou estou enganado? É um exemplo só. Entendeu? Não é que tem um transistor ali, não. Não tem, não, tá? Só um exemplo. Como ele trabalha, como o transistor trabalha, né? Não tem um transistor, não. Só dei um exemplo dele aí para mostrar que ele trabalha dessa forma, né? Liga, desliga, ele trabalha assim, controlando aí. Tá? Mas não tem, não. Porque ele não tem um circuito integrado ali dentro, né? Sim, então não tem, não. É só um exemplo para vocês entenderem. Beleza? De como ele funciona. Ele fala do fusível. Fusível aí, né? Ele é um componente usado para proteção de equipamento. Tá? Então, fusível ali, se existir algum curto, alguma coisa, ou algum outro problema, ele vai queimar esse fusível para proteger. O carro tem fusível, a moto tem fusível. Tá? Antigamente as casas também tinham, mas na casa não deu muito certo, tá? Porque qualquer coisinha queimava ele, né? Quando era pequeno lá, a energia lá, os relógios das casas tinha esses fusíveis. Ele era esse fusível do meio aí, ó. Então aí tem fusível de moto, fusível de componente eletrônico. O filtro de linha tem fusível, né?
Às vezes você ligou alguma coisa ali, queima o fusível. O estabilizador tem fusível, né? Então, ele serve para isso, para dar uma segurança. De vez de queimar tudo, queima ele. Ele é o salvador do componente elétrico aí. E eletrônico também, né? Ele serve para proteger. Deu para entender? Então, o fusível, ele tem aí são os tipos de fusível, né? Esse com corzinha é o de carro, tá? Às vezes a lâmpada está queimada porque o fusível está queimado. Às vezes o carro não pega porque o fusível queimou. Então é porque tem algum problema. Tem que fazer uma análise. Sempre quando queimar, houve algum problema. Uma carga muito forte, um fio está relando no outro, algum problema está tendo. Então é um fusível, beleza? Então, o fusível é só para proteção. Tipo, se for explodir tudo, o fusível explode no lugar, não? Um exemplo. Isso, ele queima ele e para de funcionar. Então tem muito aí, né? E o fusível tem esse papel, né? Quase toda a instalação elétrica aí, ela tem um tipo de fusível. Quando é uma coisa maior, ele usa o disjuntor. O disjuntor também é um componente eletromecânico, porque ele tem a parte mecânica dentro dele, né? Que ele funciona como uma chave automática de proteção contra curto-circuito. Em casas usa o disjuntor, tá? O disjuntor aí. Então, se ele desarmou, que houve algum problema, ou ele não está aguentando a carga, normalmente a instalação elétrica tem que ser dividida. Por exemplo, chuveiro usa um disjuntor com uma capacidade maior. Tá? Tem tipos de disjuntor, então se ele desarmou, ele está garantindo a segurança da instalação. Então, ele também é um tipo de segurança e de salvador, né, da instalação elétrica. Antigamente, esse fusível das casas foi substituída pelo disjuntor. Tá? O disjuntor em casas, em coisas maiores aí, né? Então, é um item que normalmente as casas hoje em dia têm. A maioria tem, né, esse disjuntor. Então, o disjuntor, normalmente, quando vai fazer instalação elétrica, tem que ser tudo dividido nesse disjuntor. Se der algum problema, você vai nesse disjuntor e desliga ele. Na tomada, tem que vir um fio passando e vir em um disjuntor. As lâmpadas, vir em um disjuntor. A maioria das casas não é assim, porque gasta, né? Vai gastar um valor enorme lá, né? E normalmente também o problema também é na estrutura, né? Para fazer isso, tem que já ter um projeto. Porque imagine o tanto de fio que vai passar. Então, os conduítes têm que ser apropriados, né? Tem que fazer toda uma estrutura antes de fazer um projeto, né? Porque imagina o tanto de fio que vai e volta, né, pelos conduítes. Então, se não tem essa estrutura, como que vai fazer? Então, tem que se pensar ao fazer a casa. Depois que foi feito, vai dar muito trabalho, né? Porque, imagina você passar o fio. Se for laje, como vai passar o fio? Então, dá um certo problema. Então, tem vezes, às vezes, que não tem como fazer mais em determinados imóveis, essa divisão, porque você não consegue passar os fios, né? Por onde você vai passar o fio? Tem que ter fio passando nas tomadas, indo até o disjuntor, voltando. Então, gasta bastante. Tem que ser um projeto já meio que pré-definido. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? De boa, professor. Aí ele vai falar da pilha e bateria, que as pilhas aí e as baterias, né? Em eletrônica, chamamos de pilhas, um dispositivo que tem reações para transformar. O que ela faz? Ela transforma a energia, né, que chega até ela em energia química, né, em energia elétrica. Então, ele transforma a energia elétrica que chegou nela em energia química, né? Então, a pilha também, né?
tem os dois polos lá, a gente já conhece, né? Sua superfície e tal, tem a mesma finalidade. Ela transforma a energia elétrica que está chegando nela, né? E transforma em energia química. Certo? Então, as pilhas têm grande, e as baterias também, né? As bateriazinhas também tem essa, ela faz essa transformação. Por isso que ela armazena, né? Consegue armazenar por isso. Ela fez o tipo de conversão, né? Senão não daria. A energia a gente consegue guardar, né? Nela aí. Beleza? Tem alguns legumes e algumas frutas que armazenam essa energia. Vocês sabiam disso? A batata, a laranja, ela armazena energia também. Beleza? Ó, então a gente viu aí do início do capítulo 2 até a página 43. Eu quero que vocês elaborem 10 perguntas com respostas desse conteúdo aí. Beleza? Deu para entender, ô Leonardo? Ok, professor. 10 perguntas com respostas. De qual página? Da página 36 até a página 43. Deu para entender? Tranquilo. Só fazer a chamada. A chamada eu já libero vocês. Aí manda foto no privado, né? Para você. Pode mandar foto. Eu vou perguntar para vocês no início da aula que vem também, tá? No início da aula que vem eu vou perguntar para vocês. Qual que é a primeira pergunta sua? Daí a gente vai fazer uma pré-correção das questões que vocês criaram. Então, no caso, é o Leonardo Amaro Valinhos Alves, né? É isso aí. Isso. Maria Vitória Jesuína de Rezende, é isso? Isso. Então, deu para entender, gente? Da página 36 a 43, vocês vão elaborar 10 perguntas com respostas. Tudo bem? Tranquilos? Aí, na aula que vem, nós vamos continuar daí, tá? Da página... Aqui ele propõe um certo exercício, experimenta aí, aquilo que eu falei, né? Pegar um fio de cobre, ligar uma laranja a uma lâmpada, ela liga. Ela liga, é isso que ele está falando aí, ó. Tá vendo? A batata também. O limão, a laranja, tudo dá, né? Por causa da química que tem nela. Essa Dá até acidez. para carregar o celular também, né? Dependendo, sim. Tem um Dependendo processo. da quantidade, sim. Dá sim. Certo? E aí a gente começa a falar desse circuito elétrico e eletrônico. A gente falou aí dos componentes, a gente vai falar do circuito. Beleza? Então a gente vai continuar da página 45. Tudo bem? Falou. Beleza. Boa semana para vocês. Façam o exercício. Aula que vem a gente continua. Tá bom? Tchau, tchau. Boa semana.